Olá, meus amados. Chegou mais uma hora da oração com Jesus, comigo e com você, é claro. João capítulo 9, versículo 35 ao 38. A cegueira espiritual. Aqui vai falar de um homem que no versículo anterior, no capítulo 9 mesmo, tá, gente? Jesus e um cego. Aqui foi um cego que foi curado por Jesus. E aí ele foi expulso da sinagoga. Os fariseus ficaram perguntando para ele como que ele tinha sido curado. E aí, no final da história, ele vai ser expulso da sinagoga, tá, queridos? Pelos fariseus. Presta atenção, Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Primeira coisa, aqui no versículo 35, Jesus ficou sabendo. Nós não sabemos a origem dessa informação de como Jesus ficou sabendo. Jesus, em primeiro lugar, ele não precisa que alguém venha falar para ele como o que está acontecendo. Ninguém precisa falar nada para Jesus, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Pode ser que tenha sido alguém que veio falar, pode ter sido um anjo, pode ser o Espírito de Deus, pode ser ele mesmo. Nós não sabemos como que Jesus fica sabendo das coisas. Na minha mente, pelo que nós sabemos, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele conhece todas as coisas. Mas aqui no versículo 35 inicia: Jesus ficou sabendo, que eu estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje. Que o homem foi expulso da sinagoga. Aí ele foi procurá-lo, presta atenção. Foi procurá-lo. Eu tava pensando aqui, eu acredito que esse foi um dos homens mais felizes da face da terra. Porque ele foi procurado por Jesus. Jesus procurou o homem que era cego e Jesus curou esse homem. E ele soube que esse homem foi expulso da sinagoga e ele foi procurar esse homem. Jesus foi procurar esse homem. Então, eu começo a imaginar como que esse homem foi um homem feliz, afortunado, porque ele foi procurado pelo próprio Senhor. Jesus, quem quer ser achado por Jesus? Quem quer ser procurado por Jesus, querido? Quando o encontrou, perguntou, ou seja, ele procurou o homem, ele encontrou Jesus. Quando ele procura os seus, ele vai achar. Presta atenção. Peraí que isso veio agora no meu coração, olha só. Quando uma pessoa, uma alma, está perdida no mundo, ela vai ser achada por Jesus. Não tem como ela ficar tanto tempo fora de Jesus, porque todos aqueles que serão salvos já estão prometidos diante de Deus. Então, quando Jesus procurar você, ele vai te encontrar. Há pessoas que não serão salvas porque elas não têm comprometimento com a verdade, elas realmente não querem. Mas Deus já sabe exatamente quem vai ser achado. Porque aquele que for procurado pelo sinal de Jesus, pela presença de Jesus, esse vai ser achado. Então ele encontrou esse homem. Ele encontrou esse homem. E quando ele encontrou, ele perguntou: Você crê no Filho do Homem? Olha a pergunta de Jesus. Ele respondeu: Senhor, quem é o homem, o Filho do Homem, para que eu creia nele? Ele deu atenção para Jesus. Ele dialogou com Jesus. Ele respondeu a pergunta de Jesus. Ele respondeu. Ele se comunicou com Jesus. Jesus disse: Você já ouviu. É Ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem e se ajoelhou diante dele. Essa linguagem de comunicação gerada aqui por Jesus,
Primeiro ele soube que o homem foi expulso, depois ele procurou, encontrou o homem, perguntou se ele cria no Filho do Homem. O homem se comunicou com Jesus, ou seja, ele não ignorou Jesus, porque aqueles que têm ignorado o Senhor Jesus não irão subir até a presença gloriosa dele. Veja bem. E ele falou: Senhor, quem é ele? Quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? A falta de fé, a falta de crer em Deus, crer que Jesus é o único Senhor pela sua vida, pode arruinar a vida de muitas pessoas que serão condenadas à condenação para o Hades. É onde vai haver choro e ranger de dentes. E não é um lugar legal não, tá? Quando você pensar no pecado, você fala: meu Deus, unja minha mente, unja os meus lábios, unja o meu coração, me livre de todo pecado. Porque quando você começa a pensar que você pode viver a eternidade com o Senhor, e você pode ver a face de Deus, nisso você vai sentir prazer. Quando você pensar que você vai viver a eternidade com Ele. Então Jesus disse: você já ouviu, é Ele que está falando com você. Então Jesus replicou, né? Falou para ele: olha, sou eu. Então ele creu. Eu creio, Senhor. Disse o homem, se ajoelhou diante dele. Creia, acredite, se ajoelhe diante do Senhor. Confesse o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque Ele está voltando e Ele vai buscar as suas ovelhas. Ele vai buscar o rebanho. Tem uma fotografia que eu vi de um louvor lindo que eu estou ouvindo. Tem um leão maravilhoso e tem a noiva dormindo. Assim, é a coisa mais linda. Jesus, Ele cuida da sua noiva enquanto nós estamos dormindo. Então, em nome de Jesus, quando você estiver dormindo, Jesus está cuidando de você. Jesus, Ele é o seu melhor amigo. Só Ele pode tocar na sua vida. Só Ele pode te ajudar. Comunique-se com Jesus no começo do seu dia, na metade do seu dia, no fim do seu dia, de madrugada, em todo o tempo. Se você não aceitou Jesus, vamos lá, levante sua mão e confesse o Senhor Jesus, porque Jesus é a porta. Está aqui, ó, capítulo 10, versículo 7. Repita comigo, se você ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já reconheceu, saiu da presença e quer voltar para a presença do Senhor, e saiba que se esse homem que foi achado por Jesus, tem alguém que vai receber essa mensagem hoje, precisando voltar para os braços dele. Não é conversa para boi dormir, não é conversa de crente chato, porque crente até o diabo é. Eu sou uma mulher cristã, uma mulher de Deus, procurando os caminhos de Jesus. Sou pecadora, mas creio que Jesus é comigo e contigo, irmão, irmã. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu digo o seu nome, sobrenome. Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pai amado, escreve meu nome no teu livro da vida e que a partir de hoje eu tenho um compromisso de viver contigo para sempre. Em nome de Jesus. Você que está recebendo essa mensagem, você ainda não reconheceu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você que está voltando para a presença de Jesus, pode colocar aí nos comentários, escrever seu nome, seu contato. Eu faço contato com você, encaminhar você para uma igreja mais perto da sua casa, em nome de Jesus, seja aonde você estiver, qual parte do mundo que você estiver, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, agradecer essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra, por essa, Senhor, oração, Senhor, que o Senhor venha receber, Pai amado, cada pedido de oração, cada coração aflito, cansado, sobrecarregado. A palavra diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, Tu és um Senhor bom, bom pastor. Senhor, o Senhor é um Deus amado, querido, Espírito Santo. Governa as nossas mentes, o nosso lar, as nossas bocas, os nossos lábios, o nosso coração, os nossos olhos, né? Que as nossas palavras venham, Senhor, ser palavras de vida, porque o que envenena é aquilo que sai, não é aquilo que entra. Mas em nome de Jesus, que aquilo que sai venha ser puro. Então que entre a Tua palavra no coração de cada um de nós.
É o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Cremos que o Senhor é Deus de toda a nossa vida. Em nome de Jesus. E você que está aí comigo diz o quê? Amém. Bom, essa foi mais uma hora da oração. Meu abraço precioso de Jesus. Fiquem com Deus. E é claro, até a nossa próxima hora da oração.